Hoje, com grande alegria, pela segunda vez na casa, recebemos nosso amigo Roosevelt. Querido amigo, seja bem-vindo, a casa é sua. Não se preocupe com o horário, até meia-noite está tranquilo. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais hoje experimentarmos da sua paz, fundamental para aquilo que abraçamos. Mas iniciamos agradecendo aos companheiros que conduzem esta casa pela oportunidade do trabalho. É natural podemos observar que todos nós estamos aqui caminhando sempre tendo como alvo e desejo dias melhores. E eu estou convencido de que os dias melhores que nós tanto buscamos encontram-se na prática daquilo que propõe Jesus. O que faz com que encontros dessa natureza sejam agregados de valor. Agradeço aos espíritos amigos que nos sustentam e desta forma são donos de qualquer mérito que essa reunião possa nos proporcionar. A vocês todos que aqui estão, porque sempre que preparamos uma mensagem é fundamental ter alguém que as escute. E de maneira especial também pela importância que tem, destaco tanto quanto agradeço a figura da minha companheira, cuja cumplicidade está no alicerce daquilo que eu produzo. Trabalhemos. A presença de Deus nos relacionamentos é algo absolutamente importante, uma vez que nos relacionarmos está nas leis naturais. E ninguém consegue ir contra aquilo que é determinação divina. Contudo, para falarmos da presença de Deus nos relacionamentos, é fundamental primeiro falarmos sobre Deus, causa primeira de todas as coisas, portanto, causa primeira também do nosso assunto hoje. E para falarmos de Deus, eu gostaria de conduzir a reflexão dos amigos todos sobre a seguinte visão. A maioria de nós tem em Deus uma crença, uma fé. Crê em Deus, portanto, nem sempre essa fé assenta-se em bases racionais, conforme orienta Allan Kardec. Muitas vezes nós cremos em Deus, mas a nossa crença está pautada exclusivamente no esforço de cultura, numa impressão cultural, e não possui raízes fixadas em nós próprios. Por exemplo, nós nascemos e desde pequenos vamos crescendo e ouvindo o nosso pai, nossa mãe ou os adultos importantes para nós dizer: meu filho crê em Deus, meu filho confia em Deus, Deus sabe, Deus pode, Deus quer, Deus, a gente vai crescendo e vamos aprendendo a confiar em Deus sem nunca pensar nele. Mas é uma impressão de cultura. É o esforço daquilo que nosso Pai vai nos passando, nós vamos ouvindo, vamos acreditando e o tempo vai passando. Deus sabe, Deus faz, Deus pode, Deus quer e vamos crescendo, até que um dia nós surpreendemos a nós próprios olhando para alguém e dizendo: crê em Deus, confia em Deus, vendendo aquilo que nos foi passado, sem que nunca, na verdade, tenhamos refletido em Deus. Observado a vida, observado a nossa própria vida e, por causa disso, chegado à inevitável existência de um Pai que a tudo sustenta e que é fonte geradora de toda a vida. E quando nós cremos em Deus por uma força de cultura e não por uma fé fixada em nós próprios, esta fé, essa crença em Deus não nos pertence. Isso significa que quando mais precisarmos dela, ela não vai estar conosco. No entanto, os amigos devem estar pensando: mas afinal de contas, como é que eu vou fazer para saber se a crença que eu tenho em Deus é apenas uma expressão de cultura, é uma força de cultura, ou se é uma fé que tem raízes em mim próprio? E embora a questão seja profunda, a resolução dela é muito fácil. Basta observarmos a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento nos piores momentos da nossa vida, quando, aliás, só sobra Deus.
E quando nos piores momentos da nossa vida, quando tudo falha, continuamos a ter uma conduta reta, estoica, honesta, positivada, é porque a crença que temos em Deus está alicerçada em nós próprios. Agora, quando nos piores momentos da nossa vida, nós perdemos toda a nossa estabilidade emocional, por causa dos nossos problemas, começamos a caminhar pela vida, magoando e ofendendo, sabendo que ofendíamos e magoávamos. É porque essa fé não serve para nos sustentar, então não existe. É apenas uma expressão de cultura. É como se na prática eu dissesse assim: amigos, lá na minha cidade, de onde eu venho, tem um amigo, vocês precisavam conhecer. É uma pessoa especial e a cidade toda gosta dele. Nunca vi ninguém falar mal dele, nem ele falar mal de ninguém. É bem posto financeiramente, não obstante a isso, trata todas as pessoas de forma absolutamente igual. E eu vou falando do meu amigo. E vocês que não conhecem o meu amigo vão comprando essa ideia. E vão tendo pelo meu amigo uma agradável simpatia. E eu prossigo dizendo, esse meu amigo, ele não é necessariamente vinculado a nenhuma religião, mas ajuda a todas. Toda atividade social que existe, ele está ali dando a sua contribuição. É uma pessoa reta, nobre, eu vou falando. E se porventura ele entrasse aqui agora, eu dissesse, olha lá, ó, ele é meu amigo, é dele que eu estou falando. Todos iriam inevitavelmente olhar para ele e ele já contaria com a simpatia da maioria de vocês, sem que vocês o conhecessem. Com Deus acontece algo muito particular e muito próximo. Vamos ouvindo uma vida inteira, desde crianças, que Deus sabe, Deus faz, Deus pode, Deus quer, Deus, e vamos tendo por Deus uma agradável simpatia. Muito longe da fé raciocinada que Allan Kardec propõe, onde nós cremos em Deus, mas da mesma forma entendemos por que é que cremos. Onde nós cremos em alguma coisa, mas de maneira racional podemos entender por que é que podemos depositar a nossa vida em Deus. E quando a nossa fé é só expressão de cultura, pouco serve. Vamos caminhar pela vida, falando que cremos em Deus, indicando pessoas para a casa espírita, mas quando tudo dá errado, a nossa estabilidade emocional vai embora, porque essa fé não serve para nos sustentar. Dito isso, e tentando traduzir de maneira que fique ao entendimento de todos, eu me recordo de uma situação onde havia, numa determinada cidade, um homem, um artista, conhecido pela sua habilidade e equilíbrio. Ele fazia malabarismo com qualquer coisa, com bastões, com bolas, com arcos, qualquer coisa. Tudo que desse para ele, ele fazia o seu malabarismo. E assim era conhecido por todas as pessoas na cidade, na região e além dali. E o nosso artista, que vivia se apresentando o tempo todo, sofria de um mal, aliás, do qual sofrem todos os artistas. Por mais especial, por mais fantástico que seja a sua apresentação, você fica sempre impulsionado a ter que criar algo novo, ou aquilo que é fantástico perde a graça. As pessoas vão vendo muitas vezes, e por mais única que seja a sua apresentação, se for sempre a mesma, perde a graça. E o nosso artista então se via na necessidade de criar coisas novas, que continuasse prendendo a atenção das pessoas. Aí ele começou a observar, olhou, pensou, refletiu e teve uma ideia. Próximo da região onde vivia, havia um lugar mais distanciado, onde ali estavam 2 ligeiros aclives, 2 montanhas, 2 montes. E ao meio dela formava-se uma espécie de abismo, tão íngreme, mas tão íngreme, que poucas pessoas ousavam chegar ali perto, pelo receio de, olhando para baixo, cair nele. E ele teve uma ideia. Esticar uma corda de um lado ao outro das montanhas, tendo ao centro o grande abismo, onde ele deveria andar sobre essa corda sem nenhum tipo de proteção, onde uma queda seria inevitavelmente fatal. Começou então nosso artista dar vida ao seu plano. Com ajuda profissional
esticou de um lado ao outro do monte uma corda e começou a anunciar de boca a boca de que em dia e hora pré-estabelecidos ele estaria ali, andando sobre a corda, enfrentando o abismo sem nenhum tipo de proteção. E a notícia correu. A notícia correu, as pessoas começaram a falar disso, todos se organizar, se programar para assistir à apresentação desse artista, até porque podia ser a última. Os seus amigos foram para apoiá-lo. Os inimigos, por outras razões, mas todos foram. E no dia e hora pré-estabelecidos, não cabia mais ninguém. As pessoas tomaram tudo aquilo de um lado do monte e do outro também. E sempre que nós nos juntamos, é natural. Pela pouca educação e cultura que temos, começa naturalmente uma algazarra. A impressão que dá é que nós competimos quem fala mais rápido junto e ao mesmo tempo. Aquele tumulto se fez, o nosso artista contente, afinal de contas, as pessoas vieram. Até que em determinado momento, ele viu que o local não comportava mais ninguém e começou então a dar sequência ao seu plano. Fazendo sinal para que todos silenciassem, ele começa a dizer: meus amigos, vocês creem que eu possa andar sobre a corda, atravessar de um lado ao outro do monte sem nenhum tipo de proteção? As pessoas ficaram desesperadas. Começaram a gritar, a assoviar, gritar o seu nome, a dizer: claro que pode, claro que consegue, ninguém pode mais do que tu. Aquela algazarra toda. E ele então começa a dar vida ao plano. Pé, antepé, ele pisa na corda, mais um passo, e mais um, e outro. E tão logo não exista mais chão debaixo dele, as pessoas começam a ter noção da gravidade do intento e começam a silenciar. E em poucos momentos, aquela plateia agigantada estava silenciada. Mais um passo, e outro, e outro. As pessoas começaram a ter noção do risco. O vento soprava, o artista balançava, ninguém respirava. Aquele silêncio sepulcral. E ele mais um passo, e outro, e finalmente toca o outro lado da montanha. Aquele silêncio é tomado por um aplauso ensurdecedor. Podia notar-se algumas pessoas, lágrimas que já estavam banhando os rostos. Todos eles, pela artista correu, eles começavam a assobiar agora mais do que antes, gritar ao seu nome. Quando o nosso artista viu aquele tumulto, aquela algazarra toda, ele foi tomado por um estranho sentimento. Não é fácil juntar tanta gente assim. Eu preciso aproveitar desse momento e fazer alguma coisa a mais, porque artista é igual palestrante espírita, se bater muita palma não para nunca. Ele começou então a ficar motivado e teve uma ideia. Fazendo novamente sinal para que todos silenciassem, e vendo que ali à sua volta havia um carrinho, uma carriola, um carrinho de pedreiro, construção civil, começa a dizer às pessoas: vocês creem que eu possa atravessar novamente andando pela corda de um lado ao outro do monte sem nenhum tipo de proteção, e agora levando ainda comigo este carrinho? As pessoas começaram a gritar de forma mais alucinada: é claro que pode, é claro que consegue, ninguém pode fazer mais do que tu. Aplaudiam de maneira entusiasmada. Ele toma do carrinho, posiciona sobre a corda, vai andando por ela, sobe nela e pé, antepé, segue agora, andando pela corda, levando o carrinho. E conforme não existe mais nada embaixo dele, a senão o abismo, as pessoas começam a silenciar, ter noção da gravidade do negócio. Ele vai andando, já no meio, o vento sopra, ele balança, ninguém respira. E mais um passo, mais outro, e finalmente ele toca o outro lado da montanha. Aquela plateia que estava emudecida agora volta ao delírio, começa a aplaudir. Começam agora a gritar o seu nome, a dizer que ele é o melhor de todos e que ninguém pode vencê-lo. Aquele tumulto se faz e novamente o artista é tomado pelo mesmo sentimento. Eu preciso aproveitar melhor isso aqui. Pensa rapidamente e tem uma ideia.
vendo aquelas pessoas todas que aplaudiam, demonstrando confiança no seu trabalho, ele pede que todos se aquietem e prossegue dizendo: vocês creem que eu possa andar novamente pela corda sem nenhum tipo de proteção, vencendo assim o abismo, levando comigo o carrinho, mas agora tendo uma pessoa sentada dentro do carrinho? Aquela multidão vai ao delírio. Todos começam a aplaudir entusiasmadamente. É claro que pode, é claro que consegue. Aquele tumulto se faz. Ao lado dele, mais próximo, está uma senhora que não diferente dos demais aplaude, está também em lágrimas, grita o seu nome, diz claro que pode, claro que consegue. E por estar próxima do nosso artista, ele olha para a senhora e diz: por gentileza, entra no carrinho. Ela diz: eu não. Eu creio que tu podes, mas eu nunca vou entrar no carrinho. A nossa relação com Deus pauta-se dentro de regras semelhantes. Cremos que Deus fez os sóis, as galáxias, as estrelas, toda a natureza, tudo que existe, tudo com requintes de perfeição e precisão. Mas na nossa vez de entrar no carrinho, renunciamos. Na nossa vez de entrar no carrinho, que era o único momento de dar testemunha de tudo que falamos uma vida inteira, aí renunciamos. E a nossa vez de entrar no carrinho é quando a saúde vai embora, quando vem a injustiça, quando o filho desencarna, quando nós vamos à falência, é quando nós perdemos tudo, é quando a solidão vem à nossa porta, é quando tudo dá errado, é a nossa vez de entrar no carrinho. E o único momento de dar testemunho de nossa fé, de nossa confiança em Deus. Era só esse momento que nós tínhamos. Para depois de dito uma vida inteira que confiamos em Deus, era só agora que dava para mostrar. E nos desequilibramos, ficamos totalmente perturbados, dando testemunho contrário de que a nossa crença em Deus simplesmente é uma expressão de cultura. Allan Kardec, de maneira notável, fez uma questão em O Livro dos Espíritos 963, que segundo uma análise particular, é uma das questões mais belas de toda a obra, não complexa, mas justamente pela simplicidade. Onde creio eu que Allan Kardec formulou essa questão, uma questão particular. Deveria o codificador estar passando por algo muito específico, tal a grandeza e a particularidade da questão. Allan Kardec pergunta assim: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Antes de continuar, lembrando os amigos que nós falamos de bilhões e bilhões e bilhões de espíritos distribuídos em bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, e Allan Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? É como se ele perguntasse: Deus sabe de mim, no universo infinito, de seres criados o tempo todo, Deus vai saber do que eu estou passando aqui? Essa é a questão, que pela beleza, reiteramos, é melhor que seja dita na íntegra. Onde Allan Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ou ele é grande demais e nós muito pequenos para contar com a sua atenção particular? Kardec é cirúrgico, preciso. E a resposta não menos clara. Os espíritos respondem a Allan Kardec dizendo: sim. Deus se ocupa de tudo aquilo que criou e nada é pequeno demais para a sua bondade. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece você. Ele conhece a minha intimidade e sabe exatamente os obstáculos que eu estou enfrentando. É esse Deus que Allan Kardec vem nos trazer. É esse Deus que só a fé raciocinada pode nos dar. Por isso é fundamental estudá-lo, compreendê-lo, buscar mesmo dentro das nossas limitações, tentar entender a grandiosidade do Criador. Porque é somente esse Deus que poderá nos dar
uma confiança tal que todos os embates da vida não vão mais nos assustar. Isso Deus. Mas como o intuito é falar sobre a presença de Deus nos relacionamentos, chamo eu a atenção dos amigos também para falarmos sobre o significado de presença, que nem sempre nós damos o sentido, o valor, o real valor a cada palavra. Vou dar um exemplo. Amigos, quem mora na casa de vocês, sei lá, esposa, marido, os filhos, moram lá, não saem de lá, são fixos de lá, estão presentes na sua casa. Quem passa visitando, uma tia, um amigo, um parente que passa, ele não está presente, ele só fez uma visita, porque ele vai embora. É passageiro. Consegue me entender, sim ou não? Muito bem. Com relação a Deus acontece algo semelhante. Vou dar um exemplo. Estamos todos aqui reunidos na casa espírita, já tivemos oração. Se viemos aqui é porque estamos à busca de alguma coisa. Começamos a falar do Evangelho e das coisas pertinentes à vida maior. E quando se fala de Espiritismo, principalmente ou especialmente tendo vínculo com Allan Kardec, porque é só assim que o Espiritismo é seguro, quando fazemos isso, automaticamente a nossa consciência vai se elevando. A temática, os assuntos são nobres e tão altos que nós ficamos todos aqui falando do Evangelho, falando do Livro dos Espíritos, falando de Espiritismo e vamos todos nos elevando. Daqui a pouco estamos todos na presença de Deus. É ou não é, espírita? Que tristeza. Eu vou tentar de novo. Eu gostaria que os indecisos mentissem. Tá? Vamos lá então. Espírita. A gente vem para a casa espírita, chegamos aqui, dá nosso dia a dia, com vários pensamentos, mas chegamos aqui, tem alguém falando do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das coisas maiores da vida, e vamos falando disso, vai nos elevando o pensamento, e ficamos todos na presença de Deus. É ou não é, espírita? Tinha certeza. Aí ficamos todos na presença de Deus, daqui a pouco acaba a palestra, vamos todos embora, e a espírita não sabe ir embora do centro e ir direto para casa. Já viu isso ou não? A gente vai indo e parando de pouco em pouco, fazendo pequenos grupos até chegar em casa. Já viram isso ou não? Aí você sai do centro, para um grupinho aqui, outro grupinho lá, a gente vai parando de pouquinho, vai dissolvendo aos poucos, né? Aí você para num grupinho aqui, você acabou de sair do centro, acabou de estar na presença de Deus, você chega aqui na esquina, faz um grupinho e começa assim, falar com quem está lá. Viu quem estava no centro hoje? Não, quem? Dona Maria. E você viu com quem que ela estava? O marido dela morreu o quê? Faz um mês? Rápida ela, não. E sabe o que a gente descobre, espírita? De que nós nunca estivemos na presença de Deus. Só lhe fizemos uma rápida visita. E assim nós vamos observando o nosso comportamento, que denuncia, que aponta tudo o contrário ao que aprendemos aqui, e começamos já a chegar à conclusão de que talvez nunca tivemos, numa vida inteira, estado na presença de Deus. Só lhe fizemos uma rápida visita, que aprendemos aqui e não praticamos lá fora. A questão é, será que os nossos problemas são grandes demais? Ou nós, que estamos muito desconectados à fonte geradora de vida, e aí qualquer coisa é grande para aquele que está enfraquecido? Mas Deus é Deus. E para falar da presença dele na nossa vida, um dos indícios mais interessantes, sabe qual é? A presença das pessoas na nossa vida, principalmente das pessoas que nós nunca escolheríamos para estar na nossa vida. Que espírita, a gente gosta muito de falar de livre-arbítrio, é ou não é? Por que a gente gosta de falar de livre-arbítrio no meio espírita? Porque livre-arbítrio dá aquela impressão de que eu que mando, eu que decido, eu que escolho, eu que posso arbitrar pela minha vida. A gente gosta de livre-arbítrio, mas na prática não é bem assim. Comece a olhar para a sua vida espírita. Isso pode estar dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar. Começa a lembrar e apontar mentalmente quantas pessoas estão na tua vida, influenciam a tua vida, você tem um contato constante com elas, mas você nunca escolheria esse tipo de gente para estar na sua vida. Já viu isso ou não, espírita? Por favor, aqui dentro ninguém
aponte o dedo para ninguém. Vamos manter o nível elevado. Mas há de ter pessoas que influenciam a tua vida, que não dá para escapar delas. Porque todo dia você está com ela. E você pensa, se eu tenho livre-arbítrio, como essa pessoa é tão influente na minha vida, se eu nunca escolheria esse tipo de gente para estar na minha vida? E é prova da presença de Deus. Onde uma inteligência superior, porque se Deus é soberanamente justo e bom, e soberanamente faz com que ele seja no mais alto grau, a vida não tem erros. Portanto, uma inteligência superior, sabendo que eu e você não escolheríamos algumas pessoas para estar na nossa vida, escolheu para a gente. Escolheu para a gente. Conclusão espírita. Sabe aquela pessoa que você não escolheria para estar na tua vida, mas está? Trata ela de maneira especial. Uma inteligência superior identificou que era melhor ela estar na tua vida e você na vida dela. Porque você tem algo a aprender com ela e para ensinar. Aquela pessoa que te dá trabalho, que você é obrigado a conviver pelas circunstâncias da vida, você nunca escolheria, mas ela está na tua vida diretamente, trata de maneira especial. Alguém que sabia que você não escolheria essa pessoa, sabia que era necessário estarem juntos e escolheu para você. Olha que legal. Essas pessoas todas mostram a presença de Deus. Então, livre-arbítrio tem? Tem. Contudo, não é como a gente entende. É que estudamos pouco Kardec. Então, não entendemos. Porque ele aponta, 122 é a questão da mesma obra já citada, onde Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: como pode os espíritos, na origem, no começo, acabou de criar, ter livre-arbítrio, se não tem nem consciência? Ele pergunta, se o livre-arbítrio é natural da alma humana, como pode, desde o começo, acabou de ser criado, vai ter livre-arbítrio? E a resposta, o livre-arbítrio se desenvolve à medida, é proporcional, que se desenvolve a consciência. Conclusão, quem tem consciência da vida real tem livre-arbítrio. Quem não tem consciência não tem livre-arbítrio. É mais conduzido do que conduz. Quem olha para a própria vida hoje, isso não é só na criação, vale até hoje, olha para a própria vida e sabe exatamente o que vale a pena, o que não vale a pena. Quais valores são imortais? Quais valores são perecíveis? O que vale a pena me dedicar? A que questões eu devo me dedicar? Quem tem consciência disso tem mais liberdade de escolha. Quem não tem consciência disso, mais obedece, mais segue o que alguém escolheu do que tem decisão. 258, da mesma obra ainda, Allan Kardec volta a questionar os espíritos. Quando o espírito está na erraticidade, não reencarnou ainda, ele tem noção daquilo que lhe aguarda na Terra. Ele sabe que ele vai passar? E a resposta deles também não deixa dúvida. Claro que sabe, uma vez que é ele que escolhe. Atenção espírita, escolheu lá, não escolheu aqui. Quando você vem para a Terra, é cumpra-se, está escolhido, já está escolhido. Nós escolhemos lá para a nossa própria proteção. Porque se fosse escolher aqui o que é importante para a vida, o que você ia pedir? Carro zero, iPhone 7, internet, casa na praia. Como escolhe lá, a gente quer o quê? Um lugar que nos faça desenvolver valores morais. Pessoas à nossa volta que nos façam crescer. Que eu nasça num ambiente que me dê aquilo que eu tenho que desenvolver. O pedido é completamente outro. Então tem livre-arbítrio? Tem. Mas a maior parte se gastou lá. Não aqui. Aqui é cumpra-se. Olha para a tua vida. Saiba que já está escolhido, que foi você que escolheu, e faça o melhor que puder. Faça o melhor que puder. Mas Deus, como é um bom pai, ele brinca com a gente. Ele deixa a gente achar que escolhe. Não é legal? A gente gosta tanto de mandar que ele deixa a gente achar que escolhe. É mais ou menos assim, espírita. Você tem um filho, e teu filho, sei lá, ou está mal na escola, é mal educado, vai repetir de ano, qualquer coisa.
e você faz um acordo com o seu filho. Você fala, meu filho, vem cá. Se você conseguir passar de ano, melhorar seu comportamento, sei lá, se você conseguir melhorar isso, eu vou te levar numa loja de brinquedos e você vai escolher o brinquedo que você quiser. E teu filho, como te conhece, confere. Qualquer coisa, pai. Qualquer coisa. Trato feito. Aí os dias passam. Seu filho vai se empenhar, sei lá o que você combinou com ele, ele vai se dedicar, e o tempo passa, aí num tempo seu filho consegue. Ou ele melhora, ou ele muda, ou ele passa de ano, tira a nota, sei lá o que você combinou, e ele consegue. E agora chegou a hora do quê? Acerto de contas. Aí seu filho vem e fala, pai, você falou qualquer coisa, filho. Dia e hora marcados, vão os dois para a loja de brinquedos. Chegando na porta da loja, teu filho ainda confere olhando para a tua cara. Pai, eu que escolho qualquer coisa, meu filho, pode escolher. E ele sai desesperado para dentro da loja de brinquedos e para, inevitavelmente, na primeira prateleira que ele acha. Para na prateleira, começa a desmontar a prateleira, pôr tudo no chão. No começo você finge que o filho não é seu, mas depois chama pelo nome e não tem jeito. Aí você vai lá e observa que os brinquedos que ele está vendo são para crianças com uma idade muito acima da dele. E que se ele comprar, vai perder. Se ele comprar, não vai usar para nada, ou vai brincar muito pouco tempo, e você começa, na melhor das intenções, dizer, meu filho, ó, deixa o papai explicar uma coisa. Esse brinquedo aqui não é para a tua idade, filho. Se você comprar, você não vai conseguir. Pai, você falou que eu que decido. Você falou qualquer coisa. É qualquer coisa. Você que decide. Mas se você comprar esse brinquedo aqui, nem papai vai poder ajudar. Que papai não sabe jogar, mamãe não sabe jogar. Seus amigos provavelmente não vão saber jogar, mas você que decide, é você que escolhe. Mas se comprar isso aqui, eu não vou poder fazer nada. Porque nem o papai sabe como é que brinca isso, mas é você que escolhe. Aí, meu desenchavido, ele abandona aquela prateleira e vai para uma outra. Mas, como o mundo aqui é de provas e expiações, ele vai justamente para prateleiras de brinquedos caros. E quando o brinquedo de criança dá para ser caro, é caro. Ele começa a ver os brinquedos, você começa a ver a etiqueta, vai prevendo o pior. Antes que você vê que o pior aconteça, você pede inspiração superior, tem uma ideia. Vai para uma outra prateleira de brinquedos que são da idade dele e que você pode pagar e falar assim, filho, vem ver um negócio, papai quer te mostrar uma coisa. Pai, você falou que eu que escolho, você falou qualquer coisa, é você que escolhe, só quero te mostrar uma coisa, é um minuto só. Aí teu filho vem meio contrariado. Aí você pega um brinquedo na mão e começa assim, filho, é você que vai escolher, é você que sabe, mas olha esse brinquedo aqui, papai queria mostrar, porque esse brinquedo aqui, quando o papai tinha a sua idade, sempre quis ter, e o meu pai não podia comprar, então sempre tive vontade de ter, mas não deu, mas é você que escolhe. E esse brinquedo aqui, filho, mamãe sabe jogar, papai sabe jogar, a gente vai poder jogar com você, então é diferente daquele outro, mas quem vai decidir é você. E esse brinquedo aqui não perde peça, olha a caixa dele, cada cor tem o seu lugar, então é fácil de guardar, dá para brincar por muito tempo, mas você que vai decidir. Esse aqui dá para jogar em 2, em 3, só eu e você, seus amigos todos. Então é um brinquedo muito melhor, mas é você que sabe, é você que decide qual que você vai querer. Aí seu filho pensa, vou querer, deixa eu ver qual que eu escolho, esse. Aí você pega o moleque e sai correndo antes que mude de ideia. Mas o mais interessante, sabe o que é? O mais interessante é que seu filho sai da loja na certeza de que quem escolheu foi ele. Deus é assim também. A gente olha para a nossa vida, está tudo dando errado, o que você fala? Chega, vou mudar minha vida, vou largar tudo, vou embora dessa casa, chega, vou largar tudo, vou mudar minha vida. Aí você pensa, e faz a única coisa que dá. Continua. Você pensa, aí você descobre que tem uma opção só. É assim. Tem livre-arbítrio, tá vendo? É assim. Então a presença de Deus nos relacionamentos, até temos que começar a adiantar um pouquinho para falar um pouco de relacionamento. Porque se a presença de Deus nos relacionamentos, é fundamental falarmos de relacionamento. Só que existe um problema. Como achar a presença de Deus
nos relacionamentos, quando na maioria das vezes entre nós não existe nem relacionamento. De toda sorte. Nós começamos a observar, a título de exemplo, quantas pessoas na rua, na casa espírita, em todo lugar a gente chama de amigo. E aí, amigo, tudo bem, amigo? Tudo bom, amigo? Tudo bem, amigo? E é comum, força de expressão, e aí, amigo, tudo bom, amigo? A gente vai chamando de amigo, e assim vai passando anos chamando de amigo. Até que um dia, essa pessoa tem dificuldade. Ela tem dificuldade financeira, ela quebra, morre alguém da família dela, entra em tristeza, ela adoece, tem depressão. E sabe aquele cara que a gente chamou de amigo ele a vida inteira? A gente não tem tempo para ir lá ver ele. Está muito ocupado. Conclusão espírita. Uma vida inteira você chamou ele de amigo e era mentira. Não é legal? Era mentira. E na casa espírita piora um pouco, porque a gente começou a nos chamar de irmão já, né? Não é irmão, né? E aí, irmão, tudo bom, irmão? Tudo bem, irmã? Tudo bom, irmão? A gente chama de irmão. E passa os anos assim. Há um dia, a pessoa que nós chamamos de irmão, 10 anos, tem um problema grave. Precisa do nosso amparo, do nosso apoio. E a gente está meio sem tempo. A gente não vai poder, porque tanta coisa que está, é verdade, muita coisa, né, para fazer, não dá para ficar, né? Tanta gente precisa. Sabe o que a gente descobre? Que durante uma vida inteira nós chamamos ele de irmão. E era mentira. Era tudo mentira. Aí a gente quer ter um relacionamento com Deus saudável, quando não consegue nem ter um relacionamento com quem está sentado do lado todo dia. É uma incoerência. Que se, como Deus é pai, todo pai e toda mãe sabe, quer agradar o pai e a mãe, o que você faz? Trata bem os filhos. É o atalho mais curto para o coração do pai e da mãe, você tratar bem os filhos deles. E as pessoas que vivem à sua volta são filhos de Deus. Quer se relacionar bem com Deus? Primeiro passo, aprenda a se relacionar com as pessoas à sua volta. Porque esse é o caminho. Para percebermos a presença de Deus nos relacionamentos, é necessário ter, acima de tudo, relacionamentos. Senão não tem como ver a presença de Deus. Mas adiantando um pouco mais, existe de todos os relacionamentos que poderíamos aqui ficar citando, porque percebemos que o tema, certamente pedir-nos em um seminário, tem um deles que eu tenho que falar. Ou faltaria algo muito importante na nossa reflexão de hoje. De todos os relacionamentos, casamento. Casamento é muito legal. Casamento é algo muito especial. Eu gosto muito de casamento, sabe? Porque assim, casamento é uma instituição tão interessante que ela é uma instituição que é a única que consegue ensinar aos espíritos algumas lições. Nenhuma outra instituição consegue ensinar o que o casamento ensina. Nem a casa espírita. Nem a doutrina espírita ensina o que a vida a dois ensina. Então, casamento é muito legal. Quem não casou, cria coragem e vai. Porque é muito legal. A gente vai aprender coisas fundamentais, lições muito importantes, e só o casamento consegue ensinar. Só ele. Aí alguém diria assim, mas Rússio, não, você deve estar por fora, né? Porque você não vê. Todo mundo reclama de casamento, como é que você vai falar um negócio desse? Isso eu sei. Isso eu sei. Todo mundo reclama de casamento. Mas reclama, sabe por quê? Porque nós vamos para o casamento não dispostos a fazer o que ele pede, mas com brandos sacrifícios, pequenos esforços. Aí dá errado. Porque quando olhamos para o Evangelho, o plano de Deus para o casamento sempre esteve lá. Quem casou sem ler o plano de Deus é que fez errado. Que o plano nunca mudou. Quem é casado, levanta a mão. Ler o plano antes é bom orar. É bom porque o plano nunca mudou, foi sempre o mesmo. Quem foi para o casamento sem ler o plano, vamos achar lá, está descrito no Evangelho de Marcos, vê se o plano não está claro, espírita, vê se não está claro. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, sua família, se unirá à sua mulher, e a partir desse momento não existirão mais dois. Só um. Dá para encarar? Senão nem casa. Porque o plano sempre foi esse. Deixa o pai, vai entrar para o casamento. Seguinte, a partir de hoje não existe mais dois. É só um.
duas individualidades, duas formas de pensar diferentes, dois gostos diferentes. Vai casar? Passou a ser um. Agora imaginou, espírita, imaginou quanto é necessário de bom senso, de paciência, de abnegação, para seguir esse plano? Quanta coisa você vai fazer sem querer, que agora você não é mais um, você é dois. Quanta coisa você vai aprender a fazer que você não quer, sabe por quê? Porque agora é dois. Você é dois, que houve uma fusão. Quanta coisa você não concorda, mas vai acompanhar o outro, porque agora vocês são um só, não tem mais dois. Nenhuma outra instituição é capaz de ensinar a alma humana as lições que o casamento consegue ensinar. É simples assim. É observar e conseguir pensar de outra forma. O grande problema do casamento é que a gente casa e quer ter só a parte mais agradável do casamento. Casar-se os corpos. Sem casarem-se objetivos. Sem casarem-se ideais. Sem casarem-se uma infinidade de outras coisas fundamentais para que a fusão verdadeiramente aconteça. Longe disso, juntamos corpos, não casamentos. Que o plano sempre foi esse. E aí quando casa errado, ou melhor, não com a pessoa errada, porque não tem erro aqui, casa sem ter noção de qual era o objetivo e o plano de Deus, a gente começa a ficar meio desagradado, meio chateado, não é essa vida que eu queria. E começamos a entrar num processo de fuga psicológica, onde nós começamos a desejar a vida dos outros. Já viu isso ou não? Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, minha vida não é fácil não, né? Mas de fulano sim, aquilo que é vida. A gente começa a desejar a vida dos outros, a nossa já não nos basta mais. Eu tenho um amigo que diz assim, Roosevelt, viver é igual ir a um restaurante self-service com um amigo. Vai você e ele, você pega seu prato, vai lá pegar comida, você vai pôr as coisas no seu prato e vem e senta. Quando o seu amigo vem com o prato dele, aí que você descobre que era aquilo que você queria comer. A gente nunca está contente com o que é nosso. A gente quer que a vida dos outros é melhor, o que o outro tem é melhor, a condição do outro é melhor. É uma fuga psicológica. Desiste da nossa vida e começa a desejar a vida alheia. E esse é um perigo muito grande. Porque começamos a ficar absolutamente insatisfeitos. Aí adoecendo a vida, adoece a mente, adoece o corpo, adoece tudo. E não entendemos. Achamos que estamos passando por um período de profunda expiação. E nem prova é. É só inabilidade de viver. Inabilidade de conviver com as pessoas. E aí, traduzindo mais uma vez isso de maneira que fique ao entendimento de todas as pessoas, sabe aquela semana que deu tudo errado para você, espírita? Está sabendo ou não? Aquela semana insuportável, lembra ou não? Segunda-feira cedo você fala assim, será que vai demorar para o sábado? Então você já viu que a coisa vai ser feia. Então até aquele segunda-feira é horrível, terça-feira é horrível, quarta-feira é só prova, quinta-feira é só expiação. Aquela semana que tudo vai dando errado e você começa cada dia a pensar assim, domingo eu não vou fazer nada. Quero acordar de manhã e ficar de pijama o dia inteiro, ficar bem à vontade. E quando espíritos com o nosso nível de cultura falam que vai ficar à vontade, dá até medo, porque a coisa fica feia. E a gente passa a semana inteira, segunda e terça e quarta e quinta, e finalmente, sábado à noite. Finalmente sábado à noite, e amanhã é domingo, e a domingo eu não vou fazer nada. Quero ficar em casa à vontade, de pijama o dia inteiro, nem escovar o dente eu vou escovar. Quero ficar assim, à vontade, aquele quadro lindo. Aí repousamos sábado à noite nos braços de Morfeu, e domingo, inexplicavelmente, 7 horas você está de pé. Sem entender por quê. Acordou. Ia acordar até tarde, mas não deu. Aí você defende a sua consciência e diz assim, acordei mais cedo que é para ficar mais tempo sem fazer nada. Você ainda defende a ideia. E está à vontade. E quando a gente está à vontade, é de assustar. Porque de à vontade, como é que sortar? Sortar só de bermuda. Não as 72 novas que o senhor tem, não.
É aquela que o senhor mais gosta, cujo elástico acabou na encarnação passada. Aí todo dia alguém fala, joga fora, agora que ficou boa. Não, essa aqui é a melhor que eu tenho, agora que ficou boa. Aí o senhor veste ela no corpo e como o elástico já foi, você tem uma técnica toda especial. Você começa a torcer do lado para ajustar no corpo. Aí você dá um nó, ela fica quase na diagonal. Uma coisa linda, né? Sem camisa, cabelo despenteado, aquele corpinho de menino do Rio. Coisa linda. E a sua senhora, por sua vez, não fica atrás. Amanhece domingo de manhã com o kit completo. É bob na cabeça, creme na cara, aquela camisa GG escrito voto 43 da última eleição. Viu, não? Coisa linda. Na sala, teu filho, que está ali jogado no chão, e a sala parece um campo minado, ninguém passa, é brinquedo para todo lado, ninguém passa para um lado do outro. É uma coisa horrível de ver. Aí vocês estão à vontade em casa. Porém, espírita, porém, como o mundo é de provas e expiações, o pior acontece. Alguém toca a campainha. Alguém toca a campainha, a senhora vai lá, abre um vão da porta. Quem é? Não, sogra dorme até mais tarde, é a idade. São as tias, que a tia tem sobrinho, não sabe o que fazer com aquilo, vai na sua casa. Aí você abre o vão, vê que é a tia chegando, fecha e soa o alarme. Tá chegando gente. Aí todo mundo entende que é para correr e se arrumar. Afinal de contas, a gente não gosta que as pessoas saibam o que somos, porque o que somos não mostramos. A senhora sai correndo para um quarto para se arrumar, seu marido sai correndo para o outro, e os dois gritam para o moleque, arruma a sala, moleque, que está chegando gente. Mas é impressionante a capacidade que a alma humana adquire em alguns momentos. Porque é mais de 3 segundos depois, a senhora está trocada, penteada, passada batom na porta da sala, abre a porta sem respirar e fala assim: que alegria! Que felicidade! Falei ontem mesmo, acho que não gosta mais da gente, não vem mais aqui. Amor, vem ver quem está aqui, que surpresa! Aí seu marido vem já trocado com a melhor roupa dele, que os homens são mais lentos. Aí chega na frente da porta e fala uma coisa que faz tempo que não acontece, só para acabar com a visita. Põe o braço no ombro da senhora, né? A visita fica louca, gente, em casa não é assim. Aí ele olha para a visita e fala assim: que bom que vocês vieram, só desculpa que eu estou de qualquer jeito, tá? Né? E a visita fica encantada, ela fala assim: gente, isso aqui que é casa para morar, não a minha. Todo mundo de qualquer jeito, gritando, xingando. Isso aqui que é família. Ela entra. E seu filho não pegou brinquedo nenhum, que não está entendendo nada até agora, né? Então está o seu filho no chão, brinquedo para todo lado, só que agora tem um problema. Não pode gritar com o moleque, que agora tem testemunha. Visita, não pode gritar com o moleque. Aí o senhor abaixa e começa assim: amorzinho, amor do papai, filhinho lindo, pega brinquedinho, pega. E teu filho, obedecendo ao impulso absolutamente humano, faz o quê? Olha para trás para ver se é com ele mesmo, que não está entendendo nada. Até agora está todo mundo gritando, agora estão falando baixo. E a visita é encantada com a sua casa. Gente, quanta gente educada. Isso. Na minha casa está tudo de qualquer jeito, gritando. Isso aqui que é casa para morar. Aí vem o golpe de misericórdia. Para acabar com a visita, para ela aprender nunca mais vir na sua casa. Você acaba com ela. Seu marido olha para a senhora e fala assim: pombinha, gatinha, faz aquele café que só você sabe fazer. E a visita fica: gente, isso aqui que é casa. E seu filho não entende nada, que fica pensando, antes da visita chegar, até tinham alguns animais, mas eram outros, maiores. Ele não entende nada daquilo. E a visita fica louca para ter a tua vida. Cegos, conduzindo outros cegos, diria Jesus. Espírita,
A regra é igual para todos. As dificuldades de convivência são para os que estão em casa. Para viver com os que estão fora é fácil, é muito tranquilo. Então nós, no nosso meio, temos as mesmas dificuldades que eles no meio deles. É ilusão acreditar que a vida dos outros é melhor. Todas essas reflexões pautam-se numa obra das nossas obras, a única romanceada, que na verdade não é nossa, é dela, O Despertar da Borboleta, que fala justamente da falta de habilidade na convivência e a intercessão dos espíritos no nosso meio, no meio das nossas relações. Porque se não entendermos como elas funcionam, vamos entrar nesse quadro de sempre desejar a vida dos outros, a vida alheia, sem entender de que se Deus é soberano, em justiça, bondade, inteligência, não existe nenhum outro lugar na galáxia melhor para você estar do que onde você está. Porque Deus não nasceu ontem. Ele, como é Pai, te ama, tanto quanto me ama. Não existe hoje nenhum lugar na galáxia melhor para que eu esteja do que aqui. Porque Ele sabe o que faz. Porque a inteligência soberana. O que existe não é gente que sofre menos, é gente que sofre melhor. Isso tem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o capítulo inteiro só trata disso, ensinar a sofrer direito. Então tem gente que sofre melhor, não tem gente que não sofre. Desta forma é que fica a nossa reflexão, para que possamos viver e conviver melhor. Que venhamos a estreitar os laços com Deus, estreitando primeiro o laço com as pessoas que estão à nossa volta. Aprender a viver entre nós, aprender a viver na casa espírita, aprender a viver entre irmãos, entre amigos, é só um preâmbulo para aprendermos um dia a viver verdadeiramente com Deus. Assim, agradecemos dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo, cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto, surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto, insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, Senhor.